Oi, meu nome é Esther Peregrina, eu tenho 17 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu fui aprovada em Economia na UERJ. Eu conheci a estratégia através de um amigo meu. Ele fez estratégia militares e ficou em 01 na AFA esse ano. E aí eu me interessei e fui pesquisar mais e gostei bastante da proposta do curso. Eu usava mais o LDI e o banco de questões. O que eu mais usava era o banco de questões, na verdade, que eu usava muito as provas anteriores para conhecer como é que era a prova, né? Tanto da UERJ quanto do Enem, que eu também prestei. Eu gostava muito do LDI porque o LDI pegava os cursos e as aulas grandes, né? Separava em vídeos pequenos e ao mesmo tempo botava questões ou um resumo digitado mesmo. Então eu conseguia tanto ver a aula quanto fazer as questões tudo no mesmo lugar. E eu gostava bastante do banco de questões também, porque eu não precisava ficar procurando prova anterior nos sites, né, para fazer as questões. E ao mesmo tempo tinha resolução tanto em vídeo quanto escrita das questões. Então, se eu errasse, eu podia logo assim, em 30 segundos, já ver como é que o professor fazia. E aí é isso. Eu não usava os PDFs, mas eu usava as videoaulas, principalmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade, né, que eram as videoaulas maiores, e usava também bastante as lives do YouTube. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, assim, eu já via quando que tinha a live da matéria para eu assistir, conversar ali no chat com o professor. Esse ano eu fui direto para estratégia. Ano passado eu não prestei vestibular, mas eu tinha começado a, tipo, estudar, assim, para ver como é que ia ser, o quanto que eu tinha que estudar, e tentei fazer sozinha. Aí eu vi que eu não ia conseguir estudar sozinha, então eu comecei a procurar cursinho, tanto presencial quanto online. Mas aí eu gostei bastante da proposta do Estratégia, né, sendo tudo online, eu podendo colocar a minha própria rotina, né, encaixar com os meus estudos. Então, esse ano, que foi o ano que eu fiz o vestibular para valer, eu só usei o Estratégia. A minha maior dificuldade foi me manter motivada, porque como o curso não é presencial, a única pessoa que vai te cobrar é você mesmo. Então, tinha dias que eu acordava e eu falava assim, ai, não tô afim de estudar hoje, e nenhum professor vai brigar comigo, né, se eu não for estudar. Mas, então a minha maior dificuldade foi me manter motivada, mas quando você faz, mesmo sem estar com motivação, no final vale a pena. Eu fiz o nono ano numa escola particular, foi em pandemia. Então, a matéria do nono ano eu não lembrava nada. Eu fiz o ensino médio no exterior, então, por mais que o ensino fosse bem bom, assim, não dava o necessário para eu poder fazer os vestibulares do Brasil, porque o ensino era focado para o país, né? Então, eu sabia que eu precisava de algum cursinho, porque por mais que eu soubesse a matéria assim por alto, eu não sabia a profundidade, né, que ia ser cobrada nos vestibulares. Então, um cursinho foi de extrema importância nesse período. Eu estudei mais ou menos uns 10 meses, né? Eu comecei a estudar em março. E eu estudava o dia inteiro. Eu estudava mais ou menos umas 7 horas por dia, assim, porque eu não tinha escola, né? Tinha alguns dias que eu ia trabalhar, mas quando eu não trabalhava, eu estudava bastante durante o dia. Eu sempre fui uma pessoa meio confusa. Eu já quis ser muitas coisas, né? Durante o início do meu ensino médio, eu quis ser arquiteta e eu via faculdades sobre arquitetura e tal, mas eu vi que aquilo ali não era para mim, não era uma coisa que eu tinha paixão em fazer. Então eu voltei a estacar zero. E aí no meu terceiro ano do ensino médio, eu conheci uma amiga e a mãe dela era economista. E eu gostei bastante, né, do que ela fazia e tal. Mas só que desde pequena eu queria seguir a carreira acadêmica. Eu não sabia em qual curso, por isso que eu fiquei em arquitetura, tantas outras coisas, mas eu queria seguir a carreira acadêmica. E essa mãe dessa minha amiga, ela era professora de uma universidade federal aqui do Brasil. Então, vendo a rotina dela, vendo o que ela fazia, assim, vendo as histórias que ela contava, eu me interessei bastante por isso. E aí resolvi cursar economia também. O meu professor preferido do Estratégia é o Marco Túlio. Eu gosto muito de história, né?
Mas ele foi um professor, assim, que ele é super energético, ele tá sempre sorrindo dando a aula, e ele dá a aula de uma maneira tão energética, nos incentiva a estudar com ele, é uma maneira interessante. Ele faz a aula se tornar interessante. Eu acho que não conseguiria sem estratégia, porque ele foi uma base assim muito forte. Se eu conseguisse, ia ser assim muita ralação para eu conseguir passar, porque a estratégia ele me deu uma base tão necessária que eu pude fazer a prova tranquila. Porque ele me deu toda a tranquilidade que eu precisava, todas as matérias que eu precisava saber, eu sabia, porque ele me deu essa oportunidade, né, de poder estudar com tranquilidade. A única coisa que eu tinha que me preocupar era estudar. Eu não tinha que ir atrás de matéria, atrás de videoaula, pesquisando no YouTube. Não, ele já me dava as questões, ele já me dava o material, e isso foi, assim, me fez poupar bastante tempo. Então, acho que a estratégia foi, sim, essencial para minha aprovação. Eu, normalmente, não fico nervosa antes, né, da prova acontecer. Então, a semana anterior da prova eu estava tranquila, mas quando eu cheguei lá na prova, principalmente na prova específica, né, que eram as pessoas que estavam tentando cursar o mesmo curso que eu, e eu olhei ao redor da sala, eu entrei, tipo, em um pequeno desespero, assim, tipo, meu Deus, tem pelo menos 20 pessoas aí concorrendo à mesma vaga que eu. Então eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, por causa dos simulados que eu fazia. Ao mesmo tempo eu estava tranquila, porque eu sabia que eu ia dar o meu melhor ali. Eu sabia que esse ano de vestibular ia ser um ano mais puxado, um ano que eu abriria a mão de certas coisas. Os meus pais sempre falaram isso para mim. Então, de certa forma, eu abri mão de muitas coisas. Abri a mão, às vezes, de sair com os meus amigos. Às vezes eu não ia ter nada para fazer, mas eu sabia que no dia seguinte eu ia ter que estudar, então eu não poderia me cansar tanto assim. Mas eu, ao mesmo tempo que eu sabia que era importante passar, sabia que era importante estudar, eu sabia que era importante ter um momento de lazer para relaxar a mente e cuidar de mim também. Não necessariamente eu saía com os meus amigos, mas eu fazia questão de todo dia ter um tempinho para eu ou ver uma série, um episódio de uma série, ou ver um filme, ou fazer minha unha, seja qualquer coisa que me desse lazer, me desse prazer, para poder descansar, para eu continuar estudando. Além da mãe da minha amiga, a minha maior inspiração nesse tempo foi a minha mãe. A minha mãe prestou vestibular para odontologia, né, quando ela era da minha idade, e eu vi pelas histórias que ela conta, pela maneira que a minha avó fala de quando ela estudava, aquilo foi uma inspiração para mim, ver o esforço que ela colocou e onde ela chegou hoje, né? Com a nota do Enem, eu vou concorrer para economia também na UFRJ. Os benefícios de você estudar online você pode criar a sua própria rotina, dependendo se você trabalha ou se você ainda estuda, ou se você faz alguma outra atividade no seu dia, você pode criar a sua própria rotina, te dá liberdade para você fazer essas coisas. E uma coisa que pode até ser negativo você que tem que se cobrar. Mas uma vez que você se cobra, isso desperta em você um senso de responsabilidade. Só você é responsável pela sua aprovação, ninguém mais. Então, eu acho que estudar online cria em você amadurece os seus estudos, amadurece você em todas as áreas da sua vida, na verdade. Então, é muito bom e eu super recomendo você estudar online com estratégia. Não desista. Tem vezes que você vai acordar ou vai estar no meio do seu dia e você vai falar assim, eu não aguento mais, vou jogar tudo pro alto, parece que não dá resultado, mas no final vale a pena. Todo o esforço que foi colocado, uma hora é retornado. Talvez não seja no tempo que você quer, mas ele vai voltar. Porque se for para você ser aprovado, você vai ser aprovado em algum momento. Então não desista, continue focando nos seus estudos, que no final dá tudo certo.